a este nosso culto, nós que ainda estamos celebrando a Páscoa, onde lembramos que Jesus Cristo morreu sim pelos nossos pecados e nos salvou, mas ressuscitou para estar conosco, cuidar de nós, até nós chegarmos ao alvo, a vida eterna nos céus. Jesus, falando antes da sua morte, já preparando os seus discípulos para a tristeza que eles sofreram quando ele morreu na cruz, ele diz assim: em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Nós vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não
Muito amados no Senhor, de coração sincero, vamos agora nos aproximar de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome e por amor de Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. Confessemos os nossos pecados a Deus cantando. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Presença
palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 148. Este salmo é um convite para todas as criaturas que existem no céu, na terra, adorarem aquele que é digno e merece todo louvor, o nosso Senhor e Salvador que morreu, ressuscitou e um dia voltará em glória para nos levar ao novo céu e nova terra. Pastor, lerá os versículos ímpares e a comunidade os pais. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-nos todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criadas. Ele nos estabeleceu para todos sempre, e fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra louvem o Senhor, louvem-no monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros. Feras de todo gado, animais que rastejam e aves. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Rapazes e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. A próxima leitura escolhida para hoje encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 1 a 18, aonde Pedro é animado a ir para os povos proclamar a palavra, e junto com a palavra vem o Espírito Santo para dar a fé, a esperança, o amor e a alegria da salvação. Chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. E ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu.
E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que ele disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Assim termina a leitura.
epístola escolhida para hoje encontramos em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 7, onde Deus mostra para João e mostra para nós também na palavra o novo céu e nova terra. E lá não haverá sofrimento, choro, lágrima, problema, pecado, maldade. Lá haverá alegrias eternas por uma razão: o Senhor estará conosco. Por isso vale a pena continuarmos firmes na fé, porque um dia nós estaremos todos juntos no novo céu e nova terra. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Assim termina a leitura da epístola.
escolhido para hoje encontramos em João capítulo 16, versículos 12 a 22, onde Jesus está preparando os seus discípulos para a sua morte, mas ele diz: olha, vocês vão ficar tristes, mas a tristeza vai passar e vocês ficarão com uma felicidade que nunca acabará. Nós vivemos num mundo tão cheio de problemas, também sofremos, temos tristezas, mas um dia tudo passará e nós estaremos na alegria eterna com Cristo no céu. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que ele está dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo, e vou para o Pai? E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Descanses no potente, Deus.
graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, João 16, 12 a 22, ressaltando o tema: o coração de vocês ficará cheio de alegria. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé, esta semana passou nos jornais da televisão a história de uma menininha de 4 anos chamada Yara. Ela foi diagnosticada com câncer aos 2 anos e estava já há 2 anos fazendo tratamento contra o câncer, um tratamento difícil. E depois desses 2 anos de tratamento, ela estava curada e estava saindo do hospital. Na saída, ela dança a música do desenho Frozen, Livre Estou. Que felicidade daquela menina ao sair do hospital, e que felicidade dos pais e das enfermeiras ao vê-la curada depois de tanto sofrimento. No Evangelho de hoje, Jesus está conversando com seus discípulos e preparando-os para a sua morte dolorosa na cruz. Jesus diz assim para eles: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois vocês vão me ver novamente. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas esta tristeza virará alegria. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. O coração de vocês ficará cheio de alegria porque Jesus ressuscitou. Para Yara poder dançar Livre Estou, foi preciso passar pelo duro tratamento de quimioterapia contra o câncer. Ela sofreu muito para poder ter a alegria da cura. Jesus sabia o que estava esperando por ele em Jerusalém dali a algum tempo. Ele seria traído, preso, espancado, pregado na cruz e morto, como já previu Isaías 53, 3 a 5. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Enquanto a Yara sofreu para ser curada da sua doença que a levaria à morte se não tratada, Jesus Cristo sofreu na cruz pelo pecado não que era dele, era meu, era seu e era do mundo inteiro o pecado que ele levou sobre si na cruz. Jesus Cristo sofreu na cruz toda a ira e castigo que Deus deveria ter derramado sobre cada um de nós, para que, pelo seu sofrimento na cruz, nós tivéssemos a graça do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna. A nossa dívida eterna com Deus, chamada pecado, foi paga pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz em nosso favor. O coração de vocês ficará cheio de alegria porque Jesus ressuscitou. Lógico que naquela sexta-feira santa, os discípulos ficaram arrasados de tristeza porque viram tudo que Jesus estava passando, todo o sofrimento que ele estava sofrendo. Eles só viam na cruz o exterior. Eles viram as feridas de Jesus, os pregos nas mãos e nos pés, a coroa de espinhos. O que os discípulos não viam e não entendiam naquele momento é que Jesus estava recebendo na sua alma
a ira eterna de Deus por cada ser humano, por cada pecado que nós cometemos. E esta era a pior dor que ele estava sofrendo. E Jesus então, para prepará-los para o que viria a seguir, disse: vocês vão ficar tristes, porque vocês não me verão mais, vão morrer. Mas depois de um tempo vocês ficarão felizes, porque verão novamente quando eu ressuscitar e estar com vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. Lembram quando Jesus apareceu para os discípulos, como eles ficaram felizes? Tomé ficou tão feliz que se ajoelhou perante Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. E aqueles outros 2 discípulos que estavam indo no caminho para uma cidadezinha chamada Emaús, e Jesus os acompanhava e eles não sabiam. Depois que eles reconheceram que era Jesus, um falou para o outro assim: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? A ressurreição de Jesus mostrou que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que Deus aceitou o seu sacrifício por nós na cruz e nos salvou, e que ele é o vencedor sobre a nossa última inimiga, a morte. Como a Yara que venceu o câncer, nós pela fé em Cristo vencemos o diabo, o pecado e a morte eterna no inferno. Podemos também com alegria indescritível dizer: livre estou, porque Jesus me salvou. O coração de vocês ficará cheio de alegria, porque Jesus ressuscitou e a alegria será eterna. A Yara vai ter de continuar com o tratamento por um tempo em sua casa. Nós também, embora estejamos livres do diabo, do pecado e do inferno, ainda vivemos este mundo mau e injusto. Estamos sujeitos, mesmo como cristãos, a termos problemas, dificuldades, aflições e um dia passar pela morte. O que dá alegria indescritível ao cristão é saber que Jesus está conosco nos bons e maus momentos da vida. A nossa vida está nas suas mãos, Ele está cuidando de nós, Ele está no controle de nossas vidas e na vida do mundo todo. E um dia nós estaremos com Jesus no céu. Enquanto nós não chegamos ao céu, Jesus prometeu e enviou o Espírito Santo para nos dar e preservar a fé através do batismo, da Santa Ceia e da Palavra de Deus. É o Espírito Santo que age em nossos corações para nos fortalecer a fé, a esperança, o amor, a alegria, mesmo em meio aos problemas da vida. Jesus diz para nós em João 16, 13 a 15: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Deus fala conosco através da sua palavra. Cada vez que ouvimos a sua palavra, o Espírito Santo vem a nós para nos dar ânimo e forças para continuarmos a nossa caminhada de fé rumo aos céus. Eis a importância, estimado irmão e irmã, de nós buscarmos a Cristo em primeiro lugar em nossas vidas, meditarmos diariamente na palavra de Deus, orarmos, participarmos ativamente dos cultos e atividades da igreja. Quanto mais perto nós estamos da palavra de Deus e da igreja, mais o Espírito Santo pode agir em nós e alegrar o nosso coração na certeza de que Cristo está conosco e um dia nós estaremos com Ele nos céus. Estimado irmão e irmã na fé, o coração de vocês ficará cheio de alegria, porque Jesus ressuscitou e a alegria será eterna. A Yara deu uma lição de vida para todos nós que vimos o vídeo dela. Mesmo em meio a um tratamento difícil, ela sendo tão novinha, ela sorria durante o tratamento, ela estava feliz. E a felicidade dela ficou muito maior ainda
quando ela pôde dançar na saída do hospital, livre estou. Nós cristãos temos a salvação eterna. Fomos também curados do pecado e salvos da morte eterna no inferno. Passamos sim por problemas neste mundo, mas como a Yara, podemos enfrentar os problemas felizes, porque nós estamos salvos e estamos no caminho da felicidade completa e eterna no céu. O apóstolo Paulo diz em Filipenses: aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo para vocês, alegrem-se, perto está o Senhor. Que a sua vida, estimado irmão e irmã, seja marcada sempre pela felicidade de saber que você está livre do pecado e do inferno, que nenhum problema, sofrimento e nem mesmo a morte possa tirar do seu coração a alegria da salvação. Enfrente a vida na fé em Cristo, na alegria da salvação e na esperança da vida eterna nos céus. Assim como a Yara teve de levar a sério o tratamento para ser curada, que você leve a sério a palavra de Deus, a oração, o servir e adorar a Cristo na igreja e o viver cristão neste mundo. Jesus disse assim no Evangelho: um dia eu verei vocês novamente, aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Um dia, estimado irmão e irmã, nós estaremos frente a frente com Cristo, ou pela nossa morte, quando nós vamos até Ele, ou pela vinda dEle em glória, quando Ele vem a nós. E neste dia nós receberemos dEle um grande abraço, e ouviremos da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou e me serviu. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todos sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Sacrifício
nós vamos fazer por essa. Ó Senhor nosso Deus, como nós somos felizes, nós temos a Ti cuidando de nós, nos amparando, protegendo, abençoando. Nós temos a salvação que custou tão cara para Ti e que o Senhor nos dá de graça, por amor. Nós temos a Tua presença em nossas vidas todos os dias, nos bons e maus momentos, cuidando de nós, nos amparando, protegendo, abençoando. Nós temos a Tua palavra que ilumina o nosso caminho para que nós saibamos como andar neste mundo para chegarmos um dia aos céus. Ó Deus, não deixe que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação nos tirem a alegria da salvação. Que possamos enfrentar tudo que vir pela vida, na fé em Cristo, na esperança da vida eterna, e que um dia todos nós possamos estar contigo na eternidade. Ó Deus, fica conosco, cuida de nós, nos protege e nos abençoa. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.